Olá, eu me chamo Otávio Godoni e sou professor do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado em Nova Friburgo. E hoje venho explicar para vocês como é que funciona o vestibular da UERJ. O vestibular da UERJ não faz parte do Enem, ou seja, você não vai encontrar a UERJ no SISU. É importante você ficar atento às datas de inscrição e às provas. Por ser um vestibular à parte, é bem possível que você tenha grandes chances de ingressar numa das melhores universidades do país. Fique atento. Vamos à explicação. O vestibular da UERJ é composto de 3 exames, sendo que esses 3 exames estão inseridos em 2 fases. A primeira fase, o exame de qualificação, consiste em uma prova com 60 questões objetivas, divididas entre os conteúdos de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. São 2 EQs no ano. O aluno pode fazer os 2 e manter a maior nota entre eles. O primeiro EQ acontece normalmente no primeiro semestre do ano. As inscrições costumam ser entre março e maio e a prova acontece geralmente em junho. O segundo EQ acontece normalmente no segundo semestre do ano. As inscrições costumam ser entre julho e agosto e a prova acontece geralmente em setembro. Segunda fase, exame discursivo. O aluno aprovado no primeiro ou segundo EQ serão classificados para uma prova discursiva. Ele consiste em uma prova de redação, igual para todos os candidatos, e 2 provas específicas de 2 disciplinas condizentes com o curso escolhido. O exame discursivo acontece nos últimos meses do ano, geralmente fim de novembro ou início de dezembro. As datas de inscrição são sempre após a divulgação do resultado do segundo EQ. Vamos a uma explicação mais detalhada do que consiste o exame de qualificação. O exame de qualificação é composto de 60 questões, sendo elas divididas em 4 áreas de conhecimento. A primeira área de conhecimento é chamada de linguagens, contempla questões de língua portuguesa, língua estrangeira e literatura. O aluno deve saber interpretar e relacionar textos de gêneros variados. Observação: na prova de literatura, 4 livros são indicados para o processo inteiro do vestibular de cada ano. Matemática. O mais importante é o uso do raciocínio matemático para resolver situações-problema encontradas no dia a dia. As 4 áreas trabalhadas no exame são a aritmética, a álgebra, a geometria e a estatística. Outra área de conhecimento são as ciências da natureza. É composto por questões sobre as disciplinas de biologia, física e química, de forma interdisciplinar. O foco é na aplicação da ciência no cotidiano, com problemas que podem ser resolvidos relacionando os conhecimentos das 3 disciplinas. Ciências humanas consiste em questões das disciplinas de geografia, história, sociologia e filosofia, além de dialogar com as ciências sociais. As questões são pensadas de forma interdisciplinar, levando em conta o contexto brasileiro e o mundial, tendo como prioridade os acontecimentos históricos a partir do século XVIII. O exame de qualificação possui conceitos. A reprovação ou aprovação depende do conceito obtido pelo aluno, sendo válido o maior conceito entre os 2 EQs. O aluno que consegue o conceito D ou superior é considerado apto a fazer o exame discursivo. A pontuação para cada conceito segue a tabela abaixo. Conceito E: o aluno não recebe pontuação e não está apto para fazer o exame discursivo. Normalmente isso acontece quando o aluno acerta menos de 40% das questões do exame. Conceito D recebe 5 pontos para o exame discursivo. Normalmente isso acontece quando o aluno acerta entre 25 e 30 questões do exame de qualificação. O conceito C é para aquele aluno que consegue uma pontuação maior que 50% e igual a ou menor que 60%. Isso é entre 31 e 36 questões corretas. Esse aluno consegue 10 pontos para o exame discursivo. O conceito B são para aqueles alunos que conseguem 60% e igual a ou menor que 70%, ou seja, acertam entre 37 e 42 questões. Esses alunos recebem 15 pontos para o exame discursivo. E o conceito A é o maior conceito que o aluno pode obter no exame de qualificação. São para alunos que acertam mais do que 70% das questões, normalmente mais do que 42 questões corretas, e esses alunos levam para o exame discursivo 20 pontos. O exame discursivo.
O aluno que atingir pelo menos 5 pontos no exame de qualificação estará aprovado para o exame discursivo. Ele consiste de uma prova de redação e 2 provas específicas de 2 disciplinas condizentes com o curso escolhido. As provas específicas, de acordo com cada curso, podem ser vistas no edital do vestibular no site do vestibular UERJ. Na inscrição para o exame discursivo, é o momento que o aluno escolhe o curso que deseja entrar e também se possui perfil para se encaixar no sistema de cotas. A redação do exame discursivo consiste em um texto dissertativo e é a mesma para todos os candidatos, independentemente do curso escolhido. Ela consiste basicamente em uma pergunta-problema que se relaciona com algum assunto abordado no livro escolhido para aquele ano. Como exemplo, temos o vestibular da UERJ de 2018. O livro escolhido era Dom Casmurro, de Machado de Assis. No romance, o personagem Bentinho questiona a fidelidade de sua esposa Capitu, e sendo ele mesmo o narrador, o leitor só tem acesso ao seu ponto de vista. Pensando nisso, a proposta da redação pedia que o aluno refletisse sobre a seguinte pergunta: a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? Interessante, não é? Vamos ao sistema de cotas. A UERJ é pioneira no sistema de cotas, usando esse sistema desde o ano de 2003. Atualmente, o sistema de cotas da UERJ compreende os seguintes percentuais. Esses percentuais são definidos por lei. 20% das vagas são reservadas para negros, indígenas e alunos oriundos de comunidades quilombolas. Outras 20% das vagas são reservadas para alunos oriundos de ensino médio da rede pública. E 5% das vagas são reservadas para estudantes com deficiência e filhos de policiais civis e militares, bombeiros, militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão de serviço. Notas de corte. O vestibular da UERJ totaliza 100 pontos, sendo 20 deles do exame de qualificação e 80 do exame discursivo. Todos os candidatos que atingirem pelo menos 5 pontos no exame de qualificação são aprovados para o exame discursivo e, portanto, a nota de corte em relação à soma da pontuação obtida nos 2 exames. Estas notas dependem do ano do vestibular em si e se o aluno tem direito a ingressar no sistema de cotas ou não. A seguir, são colocadas notas de corte para os cursos do IPRJ aqui de Nova Friburgo. Esses cursos são Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica. Você pode ver que as notas de corte variam muito do ano de 2018 para o ano de 2019. É sempre importante você observar as notas do ano anterior para saber qual curso escolher. Caso você queira vir aqui para o IPRJ, ficaremos bem felizes em recebê-lo. Como estudar para o vestibular UERJ? Uma boa forma de estudar para o vestibular UERJ é olhar as provas da UERJ dos anos anteriores no site Vestibular UERJ. Você tem acesso às provas dos exames de qualificação e dos exames discursivos desde 2011 e seus gabaritos. É importante estudar pelas provas antigas, pois o formato geral dos exames se manteve durante os anos e é possível ter uma boa ideia de como serão as questões e a redação. Alguns cursos, como arquitetura, demandam a realização de uma fase extra. São chamados de provas de habilidades específicas e ocorrem após a classificação dos candidatos, normalmente no ano posterior. Faça o vestibular e junte-se a nós. Toda a equipe do IPRJ UERJ ficará feliz em recebê-lo. Obrigado pela atenção até aqui. Desculpe qualquer erro, visto que eu sou professor, não sou youtuber. Obrigado. Um abraço, espero vê-lo ano que vem.